O governo já era, a economia explodiu, o povo está na rua querendo eleições diretas. E agora? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Esse é o nosso segundo vídeo sobre Direta Já. Se você não assistiu o primeiro, em que eu fiz uma narração sobre o comício das Diretas Já a partir de um texto do professor Miguel Nicoleles, eu recomendo, vou colocar o link aqui embaixo, que você assista, porque é importante nós também termos uma perspectiva estética da sensibilidade para entender um pouquinho melhor, né, nós que somos mais novos, o que significou os comícios e esse grande movimento pelas Diretas Já ali em 1983, 1984. Todo mundo é mais novo que alguém e mais velho que alguém. Para mim, o movimento Direta Já significou uma visita de um amigo de um irmão meu, mais velho, que veio pedir uma blusa emprestada, uma jaqueta de couro, né, que meu irmão tinha emprestada, para ele poder participar do comício das Diretas Já em São Paulo. Nós morávamos numa cidade do interior de São Paulo e esse colega estava indo para as Diretas Já. E depois, na televisão, assistia aquele mar de gente pedindo Direta Já. Para entender um pouco melhor como que foi essa conjuntura que tornou possível um movimento de massas, até então sem precedentes na história do Brasil, nós temos que entender um pouquinho como que estava a conjuntura do Brasil no ano de 1983. Vamos pensar o seguinte: o presidente era João Batista de Oliveira Figueiredo, ele foi o quinto general-presidente, né, o último presidente da época do regime militar, da ditadura militar, e ele estava numa situação nada confortável. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso quadro Palavras de Otimismo e Esperança, hoje com frases do ex-presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. Figueiredo nos deixou algumas palavras de otimismo muito importantes, por exemplo, prefiro cheiro de cavalo do que cheiro de povo. Que amor! Deixou também para nós frases como, se eu ganhasse um salário mínimo, eu dava um tiro no meu coco. E por fim também nos deixou uma frase que nos faz lembrar dele para sempre, que é: eu quero que a nação me esqueça. Obrigado por assistir e até o próximo quadro Mensagens de Otimismo do canal História Recente. O governo federal havia sido derrotado nas eleições de 1982, eleições para governadores, deputados, senadores, etc. Aquela eleição mais geral, né? Só não se votava naquele momento para presidente e também não se votava para prefeito de capitais e de algumas das cidades que eram consideradas território de interesse da segurança nacional. A derrota do governo federal em 1982 estava muito ligada à crise econômica que o país estava vivendo. Então, o país tinha acabado de passar pela segunda crise do petróleo, em 79, e havia entrado, por conta do aumento dos juros da dívida externa, havia entrado num processo de recessão muito sério e de incapacidade de pagar a dívida. Então, em 82, nós tivemos aí um período de moratória da dívida externa, num contexto de grande crise econômica, muita carestia, muita dificuldade para as pessoas sobreviverem. O presidente João Figueiredo, ele estava numa situação delicada também em termos pessoais. Ele estava doente, ele tinha passado por uma cirurgia cardíaca bastante complicada, ele tinha sinais importantes de depressão e ele já era ruim de negociação. Era um sujeito que não era aí muito da conversa, né? Além disso, o fato de ser um presidente militar e ter amplos poderes à disposição tornava ele mais difícil ainda de conversa, de negociação. O Figueiredo tinha contra si também o fato de que a sucessão presidencial estava chegando, ele tinha a missão de fazer uma transição segura para os militares, né, impedir que os opositores que eles tinham derrotado em 64 voltassem ao poder, e aí, por exemplo, sujeitos como Leonel Brizola estavam no calcanhar do governo, no calcanhar aí para chegar à presidência. O Leonel Brizola tinha sido eleito em 82 governador do Rio de Janeiro, da mesma forma que nós tínhamos o Tancredo Neves, que era governador eleito em 82 de Minas Gerais, e ainda o Franco Montoro, também eleito governador do estado de São Paulo. Então o que nós tínhamos aí era um conjunto de opositores nos principais estados do país. O Figueiredo não tinha mais o AI-5,
que era um instrumento legal pelo qual ele podia governar de forma absolutamente autocrática, absolutamente autoritária. Mas, por outro lado, também o Figueiredo tinha apoio muito forte dentro da corporação militar e o seu principal adversário político, que era a linha dura dentro dos próprios militares, ela já havia sido enquadrada e derrotada pelo seu antecessor e padrinho, o general-presidente Ernesto Geisel. Por outro lado, a situação, quer dizer, os partidos e os políticos que estavam no apoio ao governo federal, eles começaram um processo de divisão. Por outro lado, a oposição estava muito fortalecida. Então nós temos que pensar aí em nomes, como eu falei, do Brizola, do Montoro, do Tancredo Neves. Montoro e Tancredo Neves, né, governadores de São Paulo e de Minas Gerais, eles eram do PMDB. E o Brizola era do PDT. Então, nós temos que pensar nesses partidos como alguma coisa muito diferente do que nós conhecemos hoje. O PMDB, por exemplo, ele acabava de vir de vitórias importantes em 82 e de uma longa trajetória de resistência, vamos dizer assim, oficial, legislativa, né, parlamentar, ao regime militar, e havia acumulado bastante moral. Não é o PMDB de hoje, não pensem dessa maneira, né? Por exemplo, o que hoje é o PSDB inteiro estava dentro do PMDB. E o que o PSDB é hoje é muito diferente do que o PSDB era em 1988, quando surgiu o PSDB. Fora do poder, mas também com uma grande força, estava o Partido dos Trabalhadores e a sua grande liderança, o Lula. Também o PT a gente não pode entender como o PT é hoje, é um partido muito diferente em 1983. Ele havia saído derrotado das eleições de 82, mas conseguiu eleger deputados, conseguiu eleger parlamentares e vinha com uma força muito grande também, em termos de questionamento da ordem vigente e numa grande força em ascensão. O PT da época era muito menor do que o PT é hoje, em termos de quantidade de filiados, em quantidade de pessoas eleitas, etc. O Lula era uma liderança importante, mas não tinha sido presidente, como acontece hoje, né? O Lula tem é uma figura hoje tremendamente maior do que ele era em 1983, mas imagine, o PT era politicamente muito mais radical do que é hoje. Imagine o seguinte, o PSOL, né, o que hoje é o PSOL, estava dentro do PT. O que era o PSTU, por exemplo, a Convergência Socialista, que também tem uma perspectiva mais radical, mais próxima do socialismo, também estava dentro do PT. Então era um partido naquele momento muito mais radicalizado, muito mais à esquerda do que o PT é hoje, né, porque o processo de chegar ao poder acabou levando o PT muito mais próximo do centro. E nesse momento ele estava muito mais próximo da esquerda. As diretas já galvanizaram um sentimento muito forte da população na busca por melhorias, né? Aquela grande esperança que aparece, que, né, dá a ideia assim, de que vai modificar tudo, aquela onda de otimismo muito forte. É como se fosse uma lufada de ar fresco numa situação, num quarto fechado, num quarto escuro, como se abrisse de repente uma janela. Esse é o sentimento popular. E quando nós vamos pensar em quem estava participando disso, é quase toda a sociedade civil. Então, os artistas, né, o Chico Buarque, Milton Nascimento, Fafá de Belém, Elba Ramalho, estavam nos palanques das diretas já. E aí você tem gente da área do esporte, como por exemplo o grande jogador de futebol, né, o Dr. Sócrates, o próprio Osmar Santos, que foi um grande locutor, o Juca Kfouri, né, também era repórter esportivo, enfim, uma série de personagens de vários campos da vida nacional estavam subindo aos palanques, além dos políticos, além das pessoas que estavam envolvidas diretamente com a atividade partidária. Então teve muito esse movimento, né, essa ideia de um movimento popular, um movimento que junta quase toda a sociedade civil e vira quase que uma unanimidade, né? Todo o espectro político, fora aquela parcela do PDS que apoiava o governo, né, toda a sociedade civil, fora aí alguns setores muito conservadores que naquela época estavam muito acuados, se posicionam a favor das diretas já. E as diretas já, elas vão se consolidar, vão se conformar numa emenda constitucional, que foi a emenda Dante de Oliveira. Então veja bem, a Constituição não permitia o voto direto para presidente. E aí essa emenda vem para mudar a Constituição. Então a luta por votar para presidente e mudar a Constituição para conseguir esse objetivo, ela não é nova, ela não é de hoje. No começo, a televisão não dava os comícios.
né? Eles foram acontecendo a partir de janeiro, a partir do final de 83, nos últimos meses de 83, e aí a partir de janeiro até abril de 84, e eles começaram pequenos, e quando eles foram ganhando espaço, foram ficando maiores, a televisão se recusou, né? Ela foi tendo, vamos dizer assim, muita dificuldade de poder noticiar essas coisas, primeiro porque boa parte das famílias que são donas das televisões eram contra, e segundo porque o governo do Figueiredo também pressionou muito, né, as televisões para que elas não divulgassem esses comícios que iam acontecendo. Então, para a gente ter uma ideia de quantidade de comícios, eu vou colocar aí na tela, vai subindo aí na tela, só os principais comícios, que vão terminar, né, com um comício em abril na praça no Vale do Anhangabaú, com 1,5 milhão de pessoas, né? A gente tem um comício gigante ali, o maior que já tinha acontecido até então, e isso vai acabar significando uma força muito grande a favor da emenda Dante de Oliveira. No dia da votação da emenda Dante de Oliveira, que foi 25 de abril de 84, a gente teve uma cena muito interessante no Distrito Federal. O general Figueiredo deu uma ordem lá de estado de emergência na cidade de Brasília, então a cidade ficou tomada, né, por soldados ali, o perímetro todo do Congresso Nacional, que era quem ia fazer essa votação, a Câmara dos Deputados ia fazer essa votação, e aí, do nada, né, de forma quase que espontânea, os populares começaram a passar de carro por ali e começaram a buzinar, e paravam e buzinavam. De repente começou um grande buzinaço a favor da emenda Dante de Oliveira. E aí, como é que ficou essas coisas, né? O sujeito que era designado pelo Figueiredo para poder fazer a segurança de Brasília, ele subiu no cavalo, pegou um chicote, né, e começou a andar ali pela Praça dos Três Poderes para reprimir, para comandar, para reprimir qualquer manifestação. E aí os carros passavam e buzinavam, e virou aquele buzinaço. E aí ele pegava e não tinha o que fazer, ele mandava parar, ninguém ligava, ele pegava e chicoteava o capô dos carros, os carros iam passando, e diz o Thomas Skidmore, né, que é um dos brasileiristas que narraram esse período, que essa era a figura perfeita do que estava acontecendo com o regime militar. Truculência, né, vontade de impedir alguma coisa, mas falta de poder efetivo para conseguir impedir que essa coisa, no caso que esse movimento acontecesse. Entretanto, eles impediram. O impedimento que aconteceu ali foi a derrota da emenda Dante de Oliveira. Vocês sabem que para aprovar uma emenda constitucional, eu preciso de 2/3 dos votos no Congresso. Então, apesar de ter tido uma votação muito grande, a emenda Dante de Oliveira não passou. A emenda Dante de Oliveira, ela precisava, na Câmara dos Deputados, de 320 votos para ser aprovada. Apesar da expressiva votação que ela teve, né? Naquele momento eram 479 deputados, 298 votaram a favor da emenda, mas faltaram 22 votos para que pudesse ser aprovada a emenda e pudesse ter eleições diretas. Então, né, nesse momento as eleições diretas foram derrotadas, aí se continuou, na verdade, porque já havia se iniciado a corrida presidencial, a oposição acabou montando uma chapa do Tancredo e do Sarney. O Sarney naquele momento era do PDS, aí nesse período, né, entre 84 e 85, que foi a votação para a eleição do primeiro presidente civil depois de 20 anos, os setores dissidentes do PDS, que estavam muito descontentes com o fato de que o Paulo Maluf tinha conseguido ser o candidato do PDS, eles formaram uma frente liberal, que depois viraria o Partido da Frente Liberal. E esse deslocamento de pessoas do PDS a favor da chapa Tancredo e Sarney acabou garantindo que o Tancredo pudesse ser eleito, derrotando Paulo Maluf, que era o candidato do governo federal, do regime militar. E aí, portanto, a gente pode dizer que terminou o regime militar, apesar de que ainda o povo não havia votado para presidente. Nós, povo brasileiro, só iríamos votar pela primeira vez para presidente depois de todo esse tempo, em 1989. Mas essa é uma outra história para um outro momento. Obrigado por assistirem, não esqueçam de curtir, de compartilhar, de clicar ali no sininho para receber, né, as notificações quando novos vídeos forem postados no nosso canal. Obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.